Bom, no mês das mulheres, o nosso assunto agora é a democratização da comunicação e o papel das mulheres nesse processo. Nas últimas décadas, a gente tem percebido um movimento cada vez maior para que os meios de comunicação ajudem na formação de novos valores e também de diferentes comportamentos e práticas sociais. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui, a Ana Cláudia Mielke. Ela é coordenadora executiva do Intervozes. Oi, Ana, boa tarde. Oi, boa tarde, Márcia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiro vamos explicar o que é o Intervozes. É um coletivo que luta pela democratização há 13 anos, é isso? Exatamente. É um coletivo que se reuniu aí para lutar pela democratização da comunicação no Brasil, lutando inclusive por uma nova regulação do setor, já que a regulação do setor de comunicação ela data da década de 60. Então é um coletivo que trabalha aí especificamente nessa perspectiva da garantia do direito à comunicação, ou seja, do direito de que todos possam fazer parte desse sistema de comunicação que a gente tem no Brasil. Não apenas como receptores, mas também como produtores de conteúdo, produtores de informação. Vocês surgiram em 2003. 2003. E então, esse ano a gente faz 13 anos. Desde lá para cá, como é que você avalia o trabalho de vocês? Desde o momento que vocês surgiram, o que foi evoluindo, que pontos são positivos e o que você ainda acha que é um desafio? Olha, eu acho que em relação à questão de gênero, que é o que a gente está debatendo hoje, a gente teve muitos avanços aí nessa última década, com maior inclusão das mulheres em inúmeras pautas, maior participação das mulheres na produção da informação, na produção da comunicação, mas ainda carecemos aí de aumentar a representatividade das mulheres em alguns setores, digamos assim. Por exemplo, as mulheres são a maioria das jornalistas hoje no Brasil, Tem pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina que aponta que nós somos 64% dos jornalistas brasileiros. Mas ainda ganhamos menos do que os homens ocupando o mesmo cargo dentro das empresas de comunicação. Aqui na região metropolitana, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada na semana passada pelo Diese, as mulheres recebem 84% do salário dos homens. Então, e ainda temos um problema, que é a questão da representação das especialistas, porque mesmo a gente sendo maioria no jornalismo, quando a gente vai buscar informação de especialistas, sociólogos, pessoas que vão trazer ali o conteúdo mais político ou mais aprofundado daquela matéria que está sendo debatida, a maioria desses especialistas são homens. Isso não quer dizer que nós não tenhamos mulheres sociólogas, mestres e doutoras estudando e pesquisando. Mas quer dizer que talvez ainda exista um preconceito até das próprias redações? Exatamente, Acho que a gente acaba reproduzindo também um pouco disso e talvez também um pouco dessa estrutura que a gente tem na política, Porque os homens, eles acabam também ocupando mais o espaço público da política. Então, quando vai se buscar fontes, digamos assim, mais oficiais, acaba se priorizando aí uma fonte masculina. Uma fonte Como masculina. se talvez ela tivesse mais credibilidade do que uma fonte feminina. Exatamente, quando a gente sabe que não é bem assim. Sim, As mulheres, inclusive, têm estudado mais no Brasil, segundo as pesquisas aí dos últimos anos. Bom, eu fico feliz que o Repórter São Paulo não está nesse contexto. Acabamos de ouvir hoje, de manhã, fomos ouvir uma doutora, uma mulher, Que legal. E agora estamos com você aqui no nosso estúdio. Isso é bem importante. E acho que é importante, inclusive, que aqui é uma comunicação pública, Então, garantir esse tipo de exemplo, dizendo que é possível fazer de outra forma. Eu acho que esse também é um dos papéis da comunicação pública no Brasil. E aí, buscando para esse mês da mulher, mês de março, essa movimentação de vocês, o que vocês estão fazendo na prática para isso? Existe alguma campanha, algum movimento nesse momento acontecendo? Olha, a gente tem um marco regulatório que a gente tem debatido aí já nos últimos 3 anos, que é essa tentativa aí de se criar uma nova lei, de se estabelecer uma nova regulação dos meios de comunicação no Brasil, que é para garantir justamente maior diversidade, maior pluralidade e uma participação social maior. É um projeto de lei de mídia democrática, que é como a gente tem chamado, que na verdade é um projeto de lei de iniciativa popular. Então a gente está em campanha permanente já há 3 anos, em busca coletando assinaturas, para tirar essa lei do papel e fazer então ela se tornar real, com uma nova regulação do setor da comunicação no Brasil. E vocês esbarram que tipo de dificuldade? Olha, hoje acho que a maior dificuldade é chegar à população, porque justamente como o mercado de comunicação ele é bastante monopolizado, concentrado nas mãos de poucas organizações, de poucas empresas, a gente não consegue ter acesso direto à população para debater com ela. Então, uma entrevista como essa aqui, por exemplo, a sua vinda à televisão, não é uma coisa comum para vocês? Não, não é. Inclusive, os espaços que nós temos,
para debater esse tipo de assunto, às vezes se restringem à TV Brasil, né, que é a comunicação pública, e algumas TVs mais alternativas, como a TV dos Trabalhadores, que é mantida pela CUT. Nós não temos acesso de debater a mídia e a estrutura da mídia dentro da grande mídia. Olha que interessante isso. Né? Então, acho que esse é o principal desafio hoje. Mudar esse quadro, exatamente, né? A gente ter acesso à população para debater com ela e ouvir também o que a população espera, né, de um serviço de comunicação para o país. Agora, Ana, a ONG, esse coletivo, ele existe de fato e de direito? Vocês se encontram, vocês têm reunião? Quem estiver em casa, por exemplo, nos acompanhando, já se interessou pelo assunto, quer participar, quer conhecer, como é que vocês funcionam no dia a dia? Como é que é o cotidiano de vocês? Então, nós funcionamos hoje em 15 estados, né? A maior parte dos nossos membros são militantes, são ativistas pela democratização da comunicação. Temos uma estrutura aqui em São Paulo, né, uma sede, temos um site, né, que é o intervozes.org.br, cada um pode acessar e saber um pouco mais sobre nós. Está na tela, vamos pedir para deixar um pouquinho, gente, para quem está em casa interessado no assunto, ter tempo de copiar. Esse é o site de vocês. Isso. E nós nos reunimos periodicamente, nós temos um conselho diretor que, digamos assim, organiza a pauta e debate a conjuntura e acompanha o que está sendo debatido no Congresso, os projetos de lei que estão tramitando, que tem relação com a comunicação, com as telecomunicações. Temos uma assembleia anual, onde todos os participantes do Brasil inteiro se reúnem para decidir os rumos ao longo de um ano de atividades, né? Cada ano a gente faz aí uma definição. E esse ano tem um trabalho que vocês estão fazendo, uma campanha, a gente tem o site também, você deu agora há pouco antes de entrar no estúdio. Qual que é a campanha? Essa campanha é a campanha permanente por um novo marco regulatório que se chama Para Expressar a Liberdade. Tá, e tá na tela também. Vamos deixar um tempinho, gente, para também quem está interessado no assunto copiar. Para expressar a liberdade, tudo junto.org.br. Isso, lá inclusive nós temos uma petição, né, online que as pessoas podem se manifestar se elas são favoráveis ou não a uma nova regulamentação do setor, né, embora essas assinaturas elas não sirvam objetivamente, porque a gente precisa das assinaturas, né, oficiais, com o registro do título de eleitor para contar como projeto de lei, mas serve para mobilizar nas redes sociais, né, passar aos amigos, divulgar no Facebook, né, que existe essa campanha e que existe esse projeto. Para a gente fechar, qual é o balanço que você faz desse mês da mulher no que diz respeito a essa ação que vocês estão fazendo? Você se sente que tem um movimento maior? Eu acredito que sim, né? Eu participei do 8 de março aqui em São Paulo, dos protestos, das atividades de rua que aconteceram no 8 de março. Muitas faixas, muitos cartazes, inclusive de jovens, adolescentes que participaram no ano passado do protesto contra a reorganização escolar, estavam nas ruas pedindo para serem representadas na grande mídia de outra forma. Ou seja, elas não querem ser representadas apenas pelo conteúdo físico, né? Mas pelo que elas são. Até porque essa gurizada deu exemplo, né? Exatamente. Eles fizeram história. Então, eu acho que sim, acho que é um movimento aí importante, positivo, né? Para marcar, então, uma reivindicação por um novo tipo de representação da mulher na mídia. Ana, muito obrigada por dividir com a gente tudo isso. Aqui você está sempre convidada, espaço garantido. Volte sempre que precisar, conte com a TV Brasil. Prazer em te receber. Prazer foi meu. Até uma próxima oportunidade.